E hoje de manhã eu consegui falar com pessoas da campanha de Paulinho Freire e consegui falar com pessoas da campanha de Natália Bonavides. Aliás, passei pela movimentação da Natália Bonavides ontem, na Roberto Freire, imensa, e passou por mim a carreata de Paulinho Freire, também imensa. E aí, os sentimentos que eu tive das pessoas de Paulinho Freire e de Natália Bonavides, não consegui falar com ninguém da campanha de Carlos Eduardo, é de crescimento e de animação em ambas as campanhas. Em ambas. E aí, coincide justamente com essa movimentação de rua que eu vi essa semana. A autoestima elevada dos correligionários, dos candidatos a vereador, dos candidatos de Paulinho Freire e Natália Bonavides, muita mobilização, e a gente não vê esse mesmo sentimento mais na campanha de Carlos Eduardo. Parece que o sentimento das campanhas coincide com as pesquisas. Você vê duas candidaturas crescendo claramente, a de Paulinho Freire, algumas já estando até em primeiro colocado. Você vê a candidatura de Natália Bonavides crescendo e você vê a candidatura de Carlos Eduardo caindo em todos os institutos, até os que ele continua liderando. Os que Carlos Eduardo continua liderando, houve uma queda acentuada. E esta semana, a ansiedade é total, logicamente, de todas as candidaturas, principalmente para aquele que achava que ia vencer a eleição no primeiro turno, que era Carlos Eduardo. Porque quem vota em Carlos Eduardo, e ontem à noite eu tive com uma pessoa próxima, não participa da campanha, mas tem contato, já não tem mais dúvida, Walter, é do segundo turno. Renato e Breno Perucci. Ninguém tem mais dúvida, consolidou o segundo turno. Ele mesmo disse, não tem mais como a gente achar que não vai ter, vai ter. Já na campanha de Natália e de Paulo Freire, já há um sentimento que talvez esses dois possam estar no segundo turno. E não mais Carlos Eduardo, como disse há 60 dias aqui, o prefeito Natal Álvaro Dias. Então, você vê duas campanhas com estrutura de muitas candidaturas a vereadores que vão levar os votos, e você vê outra que na reta final está perdendo fôlego e tem que ver se segura no primeiro lugar ou no segundo para estar no segundo turno, que é de Carlos Eduardo. Não sei se vocês três concordam com minha avaliação. Concordo, e se você puxar falas minhas há 2 meses, eu sempre dizia, eu acho muito difícil essa eleição ser decidida no primeiro turno. Eu sempre dizia isso. Até porque, por mais que Carlos Eduardo tivesse disparado nas pesquisas há 2 meses, há 3 meses, não havia um candidato no polo oposto, não havia um nome. E eu sempre dizia, quando houver, assim, um fenômeno parecido com o Parnamirim, por exemplo, quando houver a definição do candidato da oposição, quando houver a definição do candidato do prefeito, esse cenário que hoje, esse retrato atual vai mudar, e vai mudando à medida que a eleição vai chegando. Em nenhum momento, eu posso afirmar, eu acreditei que essa eleição aqui em Natal seria decidida no primeiro turno, porque são 3 grandes forças. A gente não pode desmerecer e desqualificar a força do ex-prefeito, foi prefeito por 4 vezes, tem um recall muito forte nas comunidades principalmente. A gente não pode desmerecer a força de Paulinho Freire, por todo o conjunto que é criado em volta dele, por ser o candidato do atual prefeito, que em Natal, nas últimas, 10 eleições, só o prefeito perdeu apenas 2, quem estava no poder, e tem muito menos desmerecer a força da Natália Bonavides, que vem com o arcabouço do PT, mesmo com a governadora estando mal avaliada, tem a máquina governamental do Estado na sua mão, tem o apoio do presidente Lula, enfim, são 3 grandes forças que é difícil, num cenário como esse, haver uma decisão no primeiro turno. Lula não vem, Walter Fonseca e Renato Bahia. Sempre afirmei isso, deu um motivo. O presidente Lula não vem a Natal. E para ele não é interessante vir mesmo, não. Para ele. A grande unanimidade dessas várias pesquisas que já saíram do Natal foram quantas? Mais de 30, com certeza. Essa semana serão 15. Né? Serão 15 ao longo da semana. A grande unanimidade dentro de todas as Inclusive, hoje pesquisas, de manhã, eu recebi uma ligação do Instituto Veritá. Certo? Está registrada para ser publicada quarta-feira. Mas a unanimidade já dela... é a terceira ligação que eu recebo nessa campanha em Natal. É que vai ter segundo turno. Isso aí nunca foi escondido, isso sempre foi mostrado. Acho que só quem acreditava que ia ter primeiro turno seria o próprio Carlos Eduardo. Assim penso eu. E hoje, por essa quantidade toda de pesquisa, fica até difícil apostar quem são os dois que vão passar. Porque a gente conhece o crescimento, é forte o crescimento do PT na reta final da campanha, e isso já aconteceu em outras vezes.
Paulinho foi aquele cara que conseguiu bolar a melhor estratégia de campanha, aquele passo a passo, fez todo o dever de casa e aí vem mostrando crescimento, e a gente não sabe até quando o Carlos Eduardo consegue se segurar naquele topo que ele vem vindo na maioria das pesquisas, vamos dizer assim, né? Então a gente está vendo o cenário mudar aí muito rapidamente nessa última semana, nessa reta final da campanha. Mais 3 meses atrás, eu fiz uma aposta com um amigo meu, o Bico Mota, né, apostar um certo valor em dinheiro, de que haveria segundo turno. Porque dizia, não tem segundo turno. Ele dizia que não tinha segundo turno. Ele dizia que não tinha. Essa foi uma aposta fácil. Muita gente dizia que não tinha segundo turno. Eu sempre vi segundo turno e explicava por quê. Então vou aqui usar muito tempo no meu comentário, não vou repetir, certo? Mais do que outra coisa, eu sempre disse, tenho dito, repito, que o segundo turno vai se formando de uma maneira que realmente não será difícil que aconteça uma exclusão do candidato que não tem estrutura, que não tem palanque, tá certo? Que tem um grande recall, é verdade, que é Carlos Eduardo. Né? Começou em cima, desceu, mas aí numa situação não muito confortável pela descida, mas ainda numericamente à frente, embora que empate técnico. Hoje pela manhã, a CNN, não vi qual foi o instituto, mas publicou as 9 capitais do Brasil, colocando Natal, Carlos Eduardo com 32, Paulinho com 29, ou seja, empate técnico, rigoroso empate técnico, e Natália com 19. Mas os institutos variam muito. Mas são duas, como disse Breno, são duas grandes superestruturas. A governadora que não quer sair humilhada da campanha, com um desempenho pífio da sua querida deputada federal, estrela do partido, e o prefeito Álvaro disse que não pode, ele não pode sair, tá certo, com uma performance baixa do seu candidato, porque ele vai para a planície. Dia 31 de dezembro ele vai para a planície, vai ficar 2 anos na planície. Se ele conseguir transferir voto, como fez na eleição passada para Rogério Marinho, que perdeu apenas por 3 mil votos em Natal, eleição de senador, para o grande eleitor de Natal, que era Carlos Eduardo, ele vai sair fortificado, vai chegar lá, todo mundo querendo o Álvaro perto. Mas se não se configurar essa performance em Natal de Paulinho Freire, Álvaro vai sair como? Com o capital eleitoral dizimado praticamente. Então essas duas estruturas vão entrar para valer nesse último final de campanha, não tenho dúvida disso, sempre acontece, né? E qualquer um poderá ficar no segundo turno, dos 3 nomes. Agora, não terei surpresa alguma se o segundo turno for com Paulinho Freire e Natália Bonavides. Um ponto importante, desculpa que eu esqueci de comentar, a força dos vereadores que entram agora nessa reta final também. O que é que eu acho que Carlos Eduardo está muito preocupado? Muito. Por exemplo, se nós tivéssemos mais 2 semanas de campanha, eu diria que ele não iria para o segundo turno. Eu diria que hoje que ele não iria para o segundo turno, porque a força, o crescimento de Paulo e Natália ultrapassaria ele com certeza. Como nós só temos 7 dias, eu não sei se isso será suficiente, e ele continua liderando na maioria das pesquisas. Algumas outras já dá Paulinho Freire e apenas um instituto dá Natália Bonavides, mas nem o pessoal da campanha interna da Natália Bonavides, que botaram no programa eleitoral, botaram na TV, mas nem eles confiam muito. Porque a sondagem interna deles não mostra isso. Tá? Segundo um deles me disse hoje. Mas ela está crescendo. Então, se tivesse 2 semanas de campanha, eu não teria o menor medo de dizer. Agora, domingo, nós vamos ver a estrutura do governo do Estado, a estrutura da militância do PT e dos candidatos a vereadores da coligação Natália, levando esse voto para as urnas. Nós vamos ver a estrutura de Álvaro Dias, da prefeitura. Nós vamos ver a estrutura dos movimentos de direita. Nós vamos ver a estrutura de Paulinho Freire. E de 200 candidatos a vereadores levando esses votos para dentro. E Carlos Eduardo, quem vai levar o voto dele? 30 candidatos. Então, hoje, é o voto mais frágil dos 3 que eu acho. É o de Carlos Eduardo. Justamente por essa coisa. Ele tem um candidato a vereador que está muito forte, que é Luciano Nascimento. Tem outros candidatos que têm apoiado ele, que têm aparecido bem, como Cícero Martins, como Júlio Protásio, que têm aparecido bem. Mas os outros, tem o Hermínio, que aparece bem, mas os outros não aparecem bem. Eu não vi como é que está a taxa da STTU, também estava... Então os outros não aparecem bem. Então ele tem 4 aí, que tem se destacado nas pesquisas, enquanto Paulinho Freire tem 50, enquanto Natália Bonavides tem 20. Fora a estrutura do governo do Estado, da prefeitura. Quer dizer que isso não conta? Conte muito. O poder de mobilização do PT no dia? Quem é melhor do que o poder de mobilização da esquerda no dia da eleição? Ultimamente, apenas a direita que conseguiu igualar isso. Mas, historicamente, e Carlos Eduardo já foi ajudado por isso, a mobilização da esquerda na eleição é para torar. A prova disso é a quantidade de votos de legenda no 13. Não é nem nos candidatos, é no 13 mesmo. E agora veja a direita.
Vão votar em peso domingo, quem é de direita? Bora ver a quantidade de votos de legenda que o 22 vai ter? E o 55 vai ter quantos votos de legenda? Então, por aí você já tira a força do domingo. Então, se tivesse aí, sei lá, Carlos Eduardo na frente, 5, 6, 7% de Paulinho Freire, 5, 6, 7% de Natália Bonavides, se brincar no domingo, se for só essa diferença, ele fica pelo caminho. Porque essa estrutura vai contar domingo, meu amigo. Não tenha dúvida disso. Eu acho que hoje a maior preocupação dele é essa. Ele sabe, né? Ele